noite, queridos. Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso encontro dessa noite. Eu não consigo muito me desvencilhar do que domingo estávamos tratando, e eu vou dar um pulo em domingo. Eu vou voltar um pouco atrás. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Esta epístola é a epístola de maior consistência. Nesse momento da história, os apóstolos estão firmando os conceitos da igreja. A igreja não tinha muitos documentos, a fé não estava muito bem documentada, era uma fé baseada na oralidade. A transmissão do evangelho era oral. E logo, alguns dos apóstolos, e Paulo foi o principal deles, começou a fazer um registro escrito de como este novo personagem dentro da história, chamada igreja, devia se mover. A ética, os princípios do reino, como a igreja deveria se comportar. Então, os grandes reguladores da mente e do comportamento da igreja foram os apóstolos, e eles deixaram alguns registros. Para você ter uma ideia, o bispo de Roma, na ocasião, foi o grande articulador desta documentação, porque tinha a influência do imperador. E ele, então, articulou toda essa coletânea de documentos que haviam sido espalhados. Imagina, Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso, é uma carta redigida. Essa carta chega até a cidade de Éfeso, era uma carta destinada para as realidades, os dramas, as dificuldades daquela igreja. E então eles juntaram todos esses documentos que haviam sido espalhados para formar o primeiro cânon, primeiro ajuntamento de documentos. Porque a igreja ela vivia num momento onde muitas religiões paralelas estavam correndo. Tinha uma forte influência do gnosticismo, Você vê nitidamente alguns dos apóstolos escrevendo num combate doutrinário contra o gnosticismo, de uma forma muito contundente, Então, Paulo, quando ele escreve para a igreja, e ele vai escrever para a igreja de Roma, é uma das cidades que ele está fazendo menção, escrevendo para eles. Então, ele vai escrever algumas coisas que para nós é de suma importância entender, porque senão a gente não entende a essência da igreja. A gente vai fazer da igreja uma religião, não uma maneira de viver, É que Jesus ele não criou uma religião. Jesus era um judeu, e ele trouxe o reino. Ele trouxe um fundamento do reino. Daí os homens criaram o que a gente chama hoje de cristianismo, Mas o cristianismo não foi uma criação do Cristo. O que Jesus fez foi estabelecer um caminho, com sua fala, com sua maneira de ser, com os princípios do Pai, e ele não fundou uma religião. E nós fizemos uma religião. Eu estava até me lembrando da frase de um nobre que ele dizia que o governo romano fez
da experiência cristã uma dominação, um império, o governo romano. A Grécia fez do Evangelho, não é, uma filosofia. Os europeus fizeram do Evangelho uma maneira de vida, né, um estilo de vida. Os americanos transformaram o Evangelho num business. E nós estamos perdidos no meio desse tiroteio todo, né? Porque nós recebemos uma herança de um Evangelho muito sucateado. Mas quando a gente tem acesso às Escrituras, tudo começa a ficar muito mais claro. Então, o texto que eu vou começar a comentá-lo, ele surge no meio de uma grande transição, não é? Uma transição enorme. E Paulo vai se dedicar, no escrito para esta igreja, sua mais firme doutrina. É a carta de maior consistência do apóstolo. Então, com esta preliminar, só para a gente começar a pensar, eu quero então me remeter ao texto da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Para vocês que são novatos, ainda quero fazer mais uma observação. Quando a gente diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 2, primitivamente esse texto era uma carta, então não tinha capítulos e versículos, era uma carta, como você escreve um e-mail para um amigo, não tem capítulo, versículo. Mas as sociedades bíblicas, elas, para facilitar o nosso acesso ao texto, eles então pegaram grandes períodos de oração e transformaram isso em capítulos. E organizaram dentro desses capítulos sentenças menores que eles chamaram de versículos. Isso nos ajuda muito a encontrar um texto mais rapidamente. Mas primitivamente não tinha capítulo e versículo, era uma carta. Ok? Só para ajudar você numa questão de cultura bíblica, né? No capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 15 a 17, nós encontramos o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Deixa eu parar aqui. O primeiro texto que eu decorei na minha vida, o primeiro texto bíblico que eu decorei na minha vida, eu acho que todo cristão que tem uma relação mais afetiva com a Bíblia, é o primeiro texto que decora, é João 3,16. Eu era menino na escolinha e aquilo era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E agora Paulo diz, não vos conformeis com o mundo. João diz, filhinhos, não ameis o mundo. Por que Deus pode amar o mundo e nós não?
É assim. É que quando foi traduzido o texto original para a Vulgata e depois para as línguas que se derivaram da Vulgata, né? A tradução se derivou da Vulgata, a palavra mundo ela vai aparecer traduzida como mundo, 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 mas João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, fala do mundo antropos, o mundo dos homens. Deus amou o mundo dos homens, me amou, amou você. Bendito amor que foi derramado por nós, né? Ele entregou a sua vida por nós, antropos, por nós seres humanos. Agora, quando a gente vai para o texto de Romanos 12, 2 e 1 João, nós estamos falando de outra coisa e não do antropos. Estamos falando do mundo que é um sistema baseado na decadência de Adão. Nele opera o egoísmo, a violência, a soberba, a altivez, a presunção. É um sistema cuja finalidade desse sistema, há uma mente governante, que não é Deus. Há uma mente governante que governa esse sistema, e a principal finalidade desse sistema é produzir reducionismo na natureza humana, é fazer dos homens pessoas menores do que elas deveriam ser. Esse sistema chamado mundo tem a finalidade de nos diminuir, de criar na nossa vida, na nossa história, uma espécie de dependência e não de grandeza. O sistema, ele é reducionista e ele vai se utilizar de todo o mecanismo para nos reduzir. Usará os sistemas de educação que estão debaixo da égide deste governo do mundo. Ele usará uma mídia irresponsável, ele usará uma traquibérnia teológica, uma falcatrua teológica, uma falta de lucidez no conhecimento de Deus para reduzir os homens. Por exemplo, será que nós não conhecemos religiões, até com o nome de religião cristã, que vive da culpa dos homens, que se alimentam da culpa que os homens carregam, que ao invés de arrancar a sua culpa, acentua a sua culpa. Eu outro dia estava dizendo, desde que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, acho que no dia seguinte, as agências se arrumaram para ver quem é que ia cobrar o pedágio, não é? Porque o que há de cobradores de pedágio para lucrarem com a fragilidade da natureza humana, isso é assustador. Jesus não veio nos culpar, Ele veio nos perdoar. Jesus não veio gerar em nós qualquer tipo de culpa. Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para que por meio do seu sangue nós tivéssemos acesso a Deus. Então, o que nos justifica não é o nosso dever de casa cumprido, mas o que nos justifica é o sangue de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus derramou a sua vida por mim. Ele me substituiu na cruz. Então, Jesus nunca lucrou com a dor ou com a culpa de quem quer que fosse. Eu tenho dito que as pessoas não eram cabeças de viado na parede de Jesus.
troféus. Jesus não tinha as pessoas como troféus. Jesus, ele entrava na vida das pessoas para que elas pudessem se tornar elas mesmas. Jesus potencializava a natureza humana, porque, querido, deixa eu te contar um segredo. A coisa mais linda que Deus fez na terra foi você. E criou você para ser um sucesso. E o seu sucesso está diretamente ligado a você. Você nunca será um sucesso tentando imitar alguém. Você nunca será um sucesso sendo refém, não é, dos desejos dos outros. Você será um sucesso quando você se torna exatamente você. E foi para isso que Jesus morreu, para que você fosse você. Jesus cria um projeto magnífico. E nós, não satisfeitos com esse projeto, pela insegurança produzida pelo sistema do mundo, nós estamos entrando em formas, em modelos. E deixa eu dizer uma coisa, Deus nos fez diversos. Deus não nos fez uniformes. Deus nos fez diversos. Deus celebra a diversidade, porque nos deu dons diversos, nos fez pessoas diversas, nos deu inspirações diversas, capacidades diversas, para que a riqueza se manifestasse no meio da diversidade. Olha, gente, será muito pequeno o mundo dos iguais. Deus nos fez diferentes e bendita seja a diferença. Os franceses têm uma frase histórica, né, que é: viva a diferença, celebre a diferença, seja celebrada, festejada a diferença, porque a diferença produz riqueza. Deus nos fez diferentes, mas colocou dentro de cada um de nós, individualmente, valores que não colocou dentro do outro. Isso é uma coisa bendita. Mas o mundo estabelece modelos, formas. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, com este modelo. Forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você não quiser mudar a sua mente, se você não estiver disposto ou disposta a mudar seus modelos mentais, melhorar seu padrão mental, se você não estiver disposto a acompanhar o modelo de Cristo, crescer na sua vida, você vai viver condensado dentro de uma forma. Esta forma é que eu estou chamando de elemento reducionista, porque esta forma não nos deixa expandir. Esta forma cria modelos de comportamento, modelos de operações. Estava conversando com um médico recentemente, e ele estava reclamando do sistema. É o sistema do mundo dentro dos hospitais. Ele dizia assim: é um absurdo como um paciente chega e quando a gente não encontra uma relação com a doença que ele tem, a gente vai para dentro de um protocolo. O protocolo, meu Deus, como eu vou falar isso sem ofender? O protocolo é a maior declaração de insuficiência que um profissional tem na sua vida. O protocolo é assim: você se sujeita a esta forma e não pense em mais nada. Há uma forma que você tem que entrar dentro dela. Você nunca vai gerar grandeza, nem dentro do hospital, nem dentro de um estúdio, nem dentro de um ateliê, nem dentro de um escritório, se você viver pelos protocolos.
Você foi chamado para superar protocolos e trazer solução. O protocolo, ele também é este elemento reducionista e impede a gente de crescer, de trazer soluções maiores, porque tem um protocolo e a gente tem que seguir aquele protocolo. Deus nos chamou para quebrar regras, para sermos maiores que os modelos estabelecem na nossa vida. Então, há modelos que vão precisar ser superados, ou você vai morrer frustrada, frustrado, porque você é maior do que tudo que você já conquistou até agora. E o Evangelho, ele fará de você uma pessoa maior, sempre muito maior. Ele fará você maior do que a dor que você sente. Ele fará de você uma pessoa maior do que o ódio que consome seu coração. Ele fará de você uma pessoa maior do que a pobreza financeira que você tem hoje. Ele fará de você uma pessoa, um pai melhor do que você já foi até hoje. Ele fará de você um marido, uma esposa muito maior e muito melhor. O Evangelho, ele recupera a nossa natureza de uma maneira extraordinária. Então, ele é a proposta de você saltar da forma, transformar. A gente já tem trabalhado tanto essa palavra, né? Transformar, formar, conformar, tudo isso tem a raiz da forma. Porque se você deixar, vão colocar você dentro de uma forma. Por exemplo, há uma forma antropológica que tenta nos colocar dentro do mesmo modelo familiar que viveram nossos antepassados. Eu não estou falando de maldição familiar, eu estou falando de modelos antropológicos e de práticas familiares que você já devia ter rompido, mas não consegue porque você acredita que aquele é um padrão para você viver. E você fica ali, amarrado. Um dos aforismos que eu mais gosto para a minha alma, né? Até escutando uma fala do Nelson Mandela, ele diz que minha alma indomável é o capitão do meu destino. Eu tenho também uma alma indomável. E quando eu penso que há alguma coisa que vai me cercar, me colocar dentro de uma forma, eu não consigo, porque eu tenho um espírito ousado, intrépido, o Espírito de Deus que habita dentro de mim e que habita dentro de você. Ele gera dentro de você uma alma insaciável, no sentido de que a tua vida é muito maior do que tudo que você já viveu até hoje. Eu não sei se você desconfia, mas quando você olha para o passado e para o futuro, eu não sei qual é a sensação que você tem. A sensação que eu tenho é que meu passado deixou muitas marcas em mim, mas ele não vai controlar o meu futuro, porque lá no meu futuro, olha, eu vou terminar meus dias de uma maneira gloriosa. Eu espero que você esteja vivo até lá. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu estou pronto para fazer seu velório, não fique preocupado com isso. Mas eu vou chegar no meu futuro, olha, inclusive mais magro. Entende? Com mais saúde. Ok? Arregace a sua manga, acredite. Você precisa acreditar que o teu futuro, ele te espera de braços abertos. O teu futuro não é igual ao teu passado. Olha, pela 1000ª vez este ano eu vou dizer para você, seu futuro está intacto. Ninguém entrou lá ainda, ninguém traiu você lá, ninguém mentiu para você, ninguém te enganou, ninguém te trapaceou. Nenhuma quebrete frustrou você lá no futuro. Entende? Vá para lá de cabeça erguida, com vontade de vencer, porque você tem o DNA do vencedor. Deixa eu te explicar uma coisa. Você nasceu de novo? A experiência do novo nascimento é um fato na sua vida? A semente divina entrou dentro de você? Bom, se você é um cristão, eu creio que sim, não é?
não pode ser um cristão se não nasceu de novo. Então, se dentro de você tem a semente do ressurreto, você tem o DNA do vencedor. Está aqui, ó, correndo dentro de você. Você tem a estrutura de quem... Cara, nós somos superadores. Superadores. Se colocarem você numa situação em que você não consiga fazer muita coisa, espere um pouquinho, você vai se adaptar àquele meio e vai produzir seus melhores resultados dentro daquela pressão que você se encontra. É sua natureza. Mas o mundo, ele tem um modelo que tenta diminuir você e fazer de você uma pessoa mais feia que você é, uma pessoa mais azarada do que você é, uma pessoa menor, mais chata do que você é. Pelo amor de Deus, Jesus não escolheu você porque você era um fracassado. Ele escolheu você porque você era uma pessoa de tanto sucesso que Ele não podia deixar você no meio do caminho. Entende? Ele não podia deixar você no meio do caminho, Ele precisava resgatar você. Você é muito bom. Agora, não seja arrogante, vaidoso, presunçoso, né? Isso deve fazer de você uma pessoa mais humilde. Mas se ninguém disse isso para você hoje ainda, você é uma pessoa muito especial. Deus escondeu tanto tesouro dentro de você. Se você saltar da forma, se você se atrever a romper com esses modelos castradores, reducionistas, que tentam fazer de você uma pessoa pequena. Eu tenho, e aqui está o texto que eu queria tocar, Evangelho de São João, capítulo 9. Esse texto eu toquei domingo nele. Repita comigo: o Evangelho interrompe o poder do fracasso na minha vida. Assim que você chegar lá, a gente começa. Olha, eu me lembro quando eu entrei no Evangelho. Quando o Evangelho entrou em mim, eu entrei nele. Alguns meses antes daquele encontro que eu tive com Jesus, eu era só um rapazinho, né? Tinha lá uns 18 anos, 17 anos. Minha mãe tinha um Corcel. Lembra desse carro, Corcel? Da Ford. Era chique, eram 4 portas, era um baita de um carro. Mas eu estava mergulhado num fracasso tão grande, era uma crise existencial tão grande, porque eu estava vivendo uma alienação, já usando drogas, álcool, já desbussolado. Naquele dia, eu me lembro bem, porque eu não posso me esquecer daquele dia, jamais. Porque foi o dia em que Deus não deixou o dono do sistema do mundo acabar com a minha vida. Eu subia com aquele carro num viaduto, e no meio da subida, a voz do mundo entrou dentro de mim. E eu escutei claramente: aperta o acelerador e não desvia para a esquerda, segura firme o volante e aguenta o tranco. Quando eu estava chegando em cima da curva, a voz do mundo saiu de mim. E a lucidez veio, eu entrei na curva, cantando pneu, quase que eu capoto, e eu fui salvo aquele dia. O desgosto era tão grande, mas quando o Evangelho entrou dentro de mim, meus irmãos, o luto acabou, a vontade de morrer acabou. O que entrou dentro de mim foi uma vida perene, abundante, transbordante, regalada, sacudida, uma vida com sentido. Eu encontrei propósito quando até aqueles 18 anos eu não tinha propósito, não tinha sentido na vida.
Não tinha nada que eu não quisesse mais fazer. Tudo que eu tinha vontade de fazer, eu tinha feito até os 18 anos. Então não tinha mais sentido para mim. Quando o Evangelho se abriu, que eu fui revelado no Evangelho de Nosso Senhor, a minha vida passou a ter sentido. Então o Evangelho interrompe fracassos. Amém. Sejam eles quais forem. Leia comigo esse texto. Caminhando Jesus. É esse o texto? Não, não é este, não é este. Desculpe. Não é este. Só um minutinho que eu vou chegar lá nele. Esse texto está fora de lugar. É Lucas 7. Lucas 7. Depois eu toco nesse de João aqui. Diz assim: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, ele curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Naquela mesma hora, então respondeu Jesus e disse-lhes: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Ponto. Eu estou dizendo para você que o Evangelho interrompe o fracasso, seja qual for a natureza do fracasso. Esses homens que foram ter com Jesus eram discípulos de João Batista. João Batista, nesse momento, está preso. Lembram da Salomé? Ok? Cabeça do João Batista. João Batista está preso. João Batista está preso. Ele vê Jesus passando e diz para seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aponta para Jesus como a solução. Estes homens vão levando um questionamento de João. E a resposta de Jesus abriu meus olhos alguns anos atrás. Disse Jesus: vai lá falar para João, depois de ter curado alguns, diz: vai lá falar para João que os surdos ouvem. Parece que a solução para o surdo é ouvir, e Jesus vai dar uma solução para o surdo. O surdo vai ouvir. Vai e diz para João que os cegos vêm. Vai e diz para João que os coxos andam. Diz para João mais, diz para João que os mortos ressuscitam. Manda mais um recado para João. Diz para João que aos pobres o Evangelho está sendo anunciado. Ó, as analogias de Jesus. O surdo ouve. O mudo fala. O cego vê. O paralítico anda. O morto ressuscita. E os pobres recebem o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a solução para a vida de toda criatura. Até um pobre pode deixar de ser pobre por causa do Evangelho. E eu estou falando mais do que um problema monetarista.
Você pode ser pobre pelo lado de dentro. Sabe por que um pobre pode se tornar até rico? Porque quando o Evangelho entra dentro de uma pessoa, a primeira coisa que o Evangelho faz é gerar dignidade na vida dessa pessoa. Meu irmão, quando gera dignidade dentro de você, você passa a ver soluções onde ninguém mais vê solução. Você se lembra da história que eu conto do cowboy? Aquele jovem discípulo que chega chorando e diz para mim: bispo, eu estou em cima da bosta. Eu digo: conta-me isso, cowboy. Ele disse: meu pai é dono de uma vacaria e eu vivo em cima da M. Essa é a minha condição. Eu chorava, né? Eu disse: filho, você não está em cima da M, você está em cima de um tesouro. Ele disse: como tesouro? Eu falei: rapaz, olha o que você está, olha onde você está pisando, meu amor. Pega esse esterco, junta com aquela terra preta lá do meio do sítio do seu pai. Junta esses dois elementos em saca e você tem terra adubada. Vai para a Avenida Brasil, monta seu stand e vai vender terra adubada. Isso faz aproximadamente 25 anos. Até hoje, ele tem um baita de um stand. É bonito o negócio agora. Ele vende plantas ornamentais, plantas frutíferas e terra adubada. Sabe por quê? O Evangelho, quando entra dentro de você, você vê coisas que ninguém está vendo. Dignidade que entra dentro de você. Você nunca mais precisa abaixar sua cabeça para ninguém, porque o ressurreto agora mora dentro de você. Ele habita dentro de você. Então o sistema do mundo não pode mais oprimir você. Tristeza, meu filho, a dor é inevitável, mas o sofrimento a partir de agora será uma opção para você. Repeat, please. O sofrimento é uma opção. Sabe por quê? O vitorioso mora dentro de você e você pode optar. Você não precisa odiar, não tem necessidade disso. Aquele que perdoou o mundo mora dentro de você. Você lida bem com a vida, você é maior do que os estímulos que você recebe. Os estímulos são provocações só para evidenciar quem você está se tornando no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a forma não pode dominar você. Você não pode ser condensado. Olha, quando você se torna amigo de Deus, quando você se torna íntimo de Deus, sua amizade começa a ficar consistente. Ah, minha irmã, você vai descobrir que nem as teias teológicas podem prender você. Você será maior. A tua amizade com Deus é maior do que qualquer dogma. Porque a amizade não gera dogmatização. A amizade gera intimidade. A amizade gera relacionamento. Não cria embaraços, facilita. E Deus tem facilitado tudo no Evangelho para mim e para você. Portanto, rompa com a forma do mundo. Às vezes, a gente se torna especialista em religião, mas com nenhuma intimidade com Deus. Nossos preconceitos revelam logo isso. A gente às vezes é tão religioso e tão cheio de preconceitos que parece que a gente não tem nada a ver com Jesus. A gente cria fronteiras. E Paulo está dizendo: rompa com este modelo mental que faz de você uma pessoa menor. Entende? Sorria mais. Jesus mora dentro de você. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não sei se eu falo como
um desorientado ou como um perfeitamente orientado, julgue você, mas acho que nós teríamos motivo de sorrir até o fim da nossa vida, só porque Jesus mora dentro de nós. Ainda que nós não tivéssemos nenhum nível de sucesso profissional, só porque Jesus mora dentro de nós, já deveríamos ser felizes e viver tirando o pé do chão todo dia. É uma impressão que eu tenho, é minha sensação, não é? Porque quanto mais eu me misturo com Ele, quanto mais eu me envolvo com Ele, mais eu tenho uma sensação de que não há nada maior do que eu nessa vida. Isso é força que entra dentro de você. Você precisa não de um Deus longe de você, mas de um Deus próximo. Eu tenho muita admiração assim, pela musicalidade de alguns profissionais, não é? E Gilberto Gil é um dos profissionais que eu tenho grande admiração pela musicalidade dele, né? O príncipe da Tropicália. Mas ele escreveu uma música alguns anos atrás, que para mim denota assim: meu querido amigo, não tem intimidade com Deus, ele tem tanto protocolo. Ele disse: se você quiser falar com Deus, tem que beijar o chão, tem que comer o pão que o diabo amassou, se você quiser falar com Deus. E vou te falar uma coisa aqui de quem conhece Deus, de andar com Ele. Para falar com Deus, para se aproximar dEle, tu não tem que comer pão que o diabo amassou, você não tem que beijar o chão, você só precisa abrir sua boca, esteja você onde você estiver, e o Espírito de Deus estará aí dentro de você. É assim, é que Deus não está longe de você, Ele está dentro de você. Entende? A experiência cristã, ela é maravilhosa, porque ela não nos ensina a adorar um Deus que está do lado de fora, mas um Deus que está dentro de nós. Está aqui. Ele nasceu em mim, ou não nasceu em mim? No que eu estou acreditando? Qual é a minha experiência cristã? Jesus nasceu na minha vida, de fato, então Ele é um Deus dentro ou um Deus fora? Emmanuel, Deus, Emmanuel, que emanou. Então Jesus não julga com usurpação ser igual a Deus, assume a natureza humana, morre na cruz, ressuscita, entra dentro da minha vida, para que eu continue imaginando que Ele está longe de mim. Não, nem perto está o Senhor, dentro está o Senhor. O Senhor está dentro de você. E é isso que faz da gente vencedor. Não há um obstáculo que possa parar você. Você está crescendo, você é uma obra em construção. Você é uma obra de arte que Deus está caprichando. O dia que Ele terminar essa obra de arte, olha, a terra vai ser pequena para você. Já já você vai morar no céu. Yes! A obra de arte que você está se tornando, a terra é muito insuficiente para você. Você vai se expandir tanto que você vai sair desta dimensão e alcançar uma nova dimensão. É a ação de Deus na nossa vida. Nós estamos crescendo, gente. Entende? Estamos crescendo. Quando Edmundo Halley subia o Everest, eu sou apaixonado pela declaração dele. Na última vez que o Everest o venceu, e ele teve que descer, ele se colocou ao pé do Everest e declarou: Everest, tu já cresceste tudo o que tinhas que crescer. Tu tens me vencido até agora. Mas tem um detalhe: eu estou crescendo todo dia e eu vou vencer você. Sabe o que é isso? Isso é convicção de uma pessoa que crê, que acredita que a sua vida está em pleno e franco crescimento. Você pode ter uma dificuldade agora, uma limitação, esteja ela onde estiver, na sua vida afetiva,
Quem sabe vivendo uns afetos perturbados, quem sabe uma relação mesmo conturbada, uma tristeza, uma dor, uma angústia. Quem sabe você esteja vivendo um drama profissional. Talvez falta de realização naquilo que você está fazendo, ou seja lá o que for. Você tem um Everest diante de você. O Deus que está dentro de você, o Emmanuel, o Cristo vivo, que entrou dentro de você, que fez de você um cristão, Ele vai levar você e vai guardar o teu tesouro até o dia final. Pelo amor que você tem a Deus. Você pode até não se amar tanto assim. Às vezes acontece, não é? Eu conheço pessoas que amam tanto, outra, mas não se ama, não se respeita, acaba entrando no ciclo do mundo, né? Mas quando você ama a Deus, por Deus, cara, olha para o futuro com um pouco mais de fé. Vai dar certo. Hello, baby. Vai dar certo. Meu amigo, pé na jaca. Querida amiga, força na peruca. Vai dar certo. Você está cheio do Espírito Santo. E não há quem, cheio do Espírito Santo, possa viver uma vida de fracasso. Aquilo que está acontecendo agora é só exercício para preparar você para a próxima glória. Portanto, vai treinando. O treinamento é a chave. Vai treinando, não se intimida, vai em frente. Outro dia alguém me pediu para falar do azeitona de novo. E eu vou falar do azeitona pela última vez este ano. Já está chegando no final do ano. Eu estou dizendo, não desiste, não desiste, mesmo que os obstáculos sejam grandes. O azeitona, eu estava em Minas e o cara disse, fala de novo aqui, negócio da azeitona que eu perdi. Então eu estou falando para os mineiros aqui sobre o azeitona. Eu era só um adolescentezinho e o meu professor disse, Renatinho, você quer ser o campeão da sua categoria esse ano? Porque, cara, você está um atleta afiado. E estava mesmo. E ele disse, aqui a gente chegou a um consenso de que se a gente treinar você, você vai ser o campeão desse ano. Eu disse, pronto, sensei. Quem não quer o pódio, né não? Só doido, cara. Eu sonhava com aquele pódio. Já pensou? Em pleno campeonato dentro da minha cidade, era um campeonato estadual, né? Era uma coisa gloriosa, me tornar um campeão. Eu falei, mole. Aí, rapaz, eu disse, quando começa, sensei? Ele disse, hoje, Renatinho. Eu falei, pronto. Aí ele disse, azeitona, vem treinar o Renatinho. O azeitona era um negão desse tamanho. O braço dele era mais grosso que minha coxa, muitas vezes mais. Era um baita, parecia um marrã, o negão. Aí eu olhei para o negão, ele disse, você vai treinar com azeitona, Renatinho. Era uma desproporção, entende? Tipo Davi e Golias. Só que não era Davi e Golias, porque eu apanhei pra caramba, bicho. E outro dia eu estava me lembrando que eu estava narrando isso, dizendo, o primeiro treino que eu me aproximei do azeitona, que eu fui segurar no kimono dele, a azeitona tinha uma técnica que ele era especialista, era kataguruma. Ai, filho. A azeitona entrou rasgando, jogou lá para cima e explodi no chão. Aí eu levantei, me preparei, fui para a azeitona, caí de novo e fui caindo. 3 meses só pancada. O que a azeitona sequer podia imaginar é que eu estava sendo treinado. Ele achou que pegou um pato, e eu estava sendo treinado. Querido, os problemas que você enfrenta, ou vão fazer de você um pato, ou vão treinar você para o campeonato. Vocês estão fraquinhos, não tomaram café? Achei até que vocês iam dar um amém mais explosivo, né? Sabe aquela ovelhinha magra que tem um balido assim?
Amém. Amém. Vocês pareceram agora umas ovelhinhas sem café, sem lanche da tarde, né? Assim, só para dar um efeito, está sendo gravado, está indo para o mundo todo. Até a rapaziada do Japão. Então, naquele dia, que o azeitona me quebrou todo. Foram 3 meses, gente, pancada direto. Não tem vez que tu parece que Deus te abandonou? Não, tu nunca sentiu isso, só eu aqui, o bobo da corte aqui, não? Também, né? Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me chama de meu amor, Deus não me joga na parede, não me chama de lagartixa, eu vou ficar deprimido. Não tem gente que pensa assim, tem. Ah, filho, rapaz, o pódio ia ficando cada vez mais distante. Só pancada, bicho, eu não aguentava mais. 3 meses se passaram. Aí naquele dia, meu irmão, campeonato carioca armado, lá fui eu. E escutei meu nome no alto-falante. Sabe que dá um gelo? Vocês sentiram a sensação que chama o teu nome no alto-falante? Dá um gelo por dentro? Renato Chaves Moreira. Na minha cabeça estava azeitona, aquele miserável. Vou apanhar publicamente. Azeitona. Aí ele chamou o meu adversário. Olha lá, Joãozinho das Couves. Eu digo, pô, não é azeitona. É minha chance. Quando eu assumi o dojo, não era o azeitona. Era um menino que tinha a mesma estatura que eu. Ah, meu irmão. Eu tinha músculo, acho que até na unha. Quando eu peguei o kimono daquele menino, ele parecia de isopor. De isopor. Porque eu peguei o menino e, quando eu chamei, ele veio com uma pena. Eu falei, não estou acreditando. Empurrei, ele foi, puxei, ele veio. Eu disse, que é agora? Vai, vem. E pão. E assim foram as 4 próximas lutas. Você só está sendo treinado. Só treinado. Porque a hora que chamar o teu nome, filho, a azeitona não vai estar lá. A hora que chamar o teu nome, você vai estar tão bem treinado. Olha, Deus está gigantando você. Deus está agigantando você por dentro. E não tem jeito para você se tornar um gigante pelo lado de dentro. Ah, meu irmão. Não sei se dá para perceber já, mas eu já comecei. Já tá, a calça está estrangulada aqui, filha. Se eu tirar o cinto, no aeroporto, tira o cinto, eu não tiro, porque se tirar vai cair. Sabe o que está acontecendo? Eu estou todo dolorido. Para hipertrofiar, primeiro os músculos apodrecem. São partidos, quebrados. É a lei da natureza. Por dentro, você é humilhado. Você é humilhado, insultado, desprezado, renegado, não reconhecido. Mas aguenta firme. O que Deus está fazendo é gerando um gigante. Se você passar, filho. Se você aguentar um pocochito de tempo, só um pouquinho mais, o pódio te aguarda. Essa é a próxima estação onde você vai parar. A sua promoção, a sua vitória, a sua glória. Portanto, sai da forma do mundo que diz, não, filho, toma um negócio de um chumbinho. Que chumbinho? Vai para o inferno, Satanás. Tome tu o chumbinho. Nós não somos do chumbinho, não é não? Nós somos da glória, não somos do chumbinho. Que chumbinho? Nós não somos daqueles que interrompem a vida, nós expandimos a vida.
e a graça de Deus será sobre nós. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E todos eles, a uma voz, vão me perguntar: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E cantarei, falarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, irmão, foi graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aguenta firme, você vai chegar lá.